Bom dia, pessoal. Vamos iniciar então. Olá, bom Bom dia. dia, doutora Jaqueline. Como está? Muito bem. Animada aqui com a nossa live de hoje, a primeira no meu perfil, né? Em que nós estaremos abordando um tema bem interessante, atual, e que mesmo para as pessoas da nossa área ainda é bastante desconhecido. Então, é com muito prazer que eu estou te recebendo aqui. Já te passo a palavra para fazer a tua apresentação e também já iniciarmos no nosso tema. Certo. Lu, eu coloquei um comentário ali, não sei se dá para te fixar sobre o tema, né? Divórcio colaborativo. Vou tentar. Tá. Então, eu dou um bom dia a todos que estão aqui acompanhando a nossa conversa através do perfil da Lu. É a primeira vez que a gente conversa por aqui, né? Geralmente a gente tem conversado através do meu perfil. Eu quero cumprimentar o Matheus, a Gabriela, a Ariana, todo mundo que chegou aqui para acompanhar, a Dil Piccoli, que chegou para acompanhar essa nossa conversa, né, bem singela, sobre um método novo, muito recente de resolução extrajudicial de conflitos, aplicado aqui ao divórcio, porque esse método colaborativo ele se aplica a diversas outras áreas também, não somente aos direitos das famílias, aplicar o método colaborativo e em outras áreas do direito, mas hoje aqui a gente vai conversar sobre a aplicação desse método no divórcio extrajudicial. Isso mesmo. Então, assim, é importante já deixar bem esclarecido que o divórcio colaborativo, como o nome já diz, ele envolve todo um processo de colaboração entre várias pessoas. Então, aquele casal que opta pelo divórcio colaborativo, ele está decidindo, em primeiro lugar, por não litigar, ou seja, não levar esse divórcio sob hipótese alguma ao judiciário, e também para contratar ou incluir esse processo, além dos advogados, também outros profissionais. É o que nós chamamos da equipe colaborativa. Então, esses profissionais que são importantes no divórcio, como, por exemplo, o psicólogo ou um contador para tratar das questões financeiras e assim por diante. Então, a ideia é que todas essas cabeças juntas, pensando, consigam elaborar um termo, um acordo, tenda na sua maior parte, ao interesse de ambos os ex-cônjuges. E principalmente aqui, como sempre é o nosso foco, visando a preservação do melhor interesse da criança e do adolescente quando esse casal tem filhos. Exatamente, Lu. Gostaria, antes da gente entrar no tema propriamente dito, falar um pouquinho sobre o aspecto da resolução extrajudicial de conflitos e dizer o porquê que ela é importante, principalmente nesses casos, né? A gente tem aquela ideia de que, quando fala em divórcio, de levar as partes para o juiz para que o juiz decida o que é melhor ali na solução, naquele caso. Porém, a gente está dirimindo uma demanda e não um conflito. E esse conflito, ele avança depois mesmo que a sentença já está estabelecida, que os termos estão estabelecidos. Então, a resolução extrajudicial do conflito, não importando o método, tem o objetivo de alcançar a resolução do conflito e não só dirimir a demanda. A gente tem práticas hoje em dia de resolução extrajudicial de conflitos, e eu vou citar algumas que a mediação, a negociação, a conciliação, né? Mas
algumas delas ainda não são tão eficazes para o divórcio, embora sejam eficazes em outras áreas. A mediação, ela é a mais comumente utilizada na prática extrajudicial de divórcio, porém, a gente tem que entender que os fatos sociais e os conflitos possuem características próprias que vão avançando e vão se modificando dentro da sociedade. E o direito e a advocacia, elas têm a obrigação de encontrar a melhor solução de acordo com a modificação da característica desses conflitos e como eles se apresentam para a sociedade. E o divórcio colaborativo, ele representa um avanço dentro desse entendimento, porque ele fornece não só autonomia às partes, mas ele possibilita que elas discutam não só coisas objetivas que vão compor aquele conflito, mas também levam em conta os sentimentos e as emoções das pessoas. Isso é o principal gerador de conflitos, que não é discutido dentro da seara judicial. As pessoas querem fazer do judiciário um palco de discussão dos seus sentimentos e das suas emoções, e elas não se sentem recebidas e representadas por esse tipo de solução apresentada. Então, só vou te interromper já aqui para falar uma frase, que o principal autor do divórcio colaborativo, que foi quem criou essa ideia, o Stuart Webb, um norte-americano, na década de 90, ele diz: apenas 20% dos conflitos em um divórcio são jurídicos. Os outros 80% são emocionais, né? Então, como tu estava dizendo, se o judiciário não tem espaço para essas questões emocionais, e não tem mesmo, nem deveria ter, então, quando se finaliza um processo de divórcio no judiciário, os principais interesses desse casal não estão atendidos, né? Então, não se cumpre esse objetivo. Mas, desculpa a intromissão, era só para reforçar essa ideia. Exatamente. Tá conseguindo me ver? Porque, para mim, a minha imagem travou. Tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo, a imagem tá parada, mas eu consigo te ouvir sim. Tá. Se tu quiseres que eu saia e entre novamente, tu só me avisa, tá? Vamos ver o pessoal que está assistindo, se puder comentar, dizer o que acha melhor em relação a isso. Senão nós vamos seguindo assim, de repente volta a tua conexão melhor ali. Não sei se talvez sair do Wi-Fi, colocar nos dados do celular. Mas por enquanto eu tô te ouvindo. Agora não mais. Eu acho que tu dá uma saidinha já que volta, porque agora tu não tá aparecendo. Mas então, até que a Jaqueline se restabeleceu. Voltou? Bom, eu tô ouvindo Não. normalmente. Não. Tá. Só a tua imagem tá travada. Ela saiu. Bom, então, pessoal, só enquanto a Jaqueline volta, esses problemas, infelizmente, acontecem. Como nós estávamos falando, além de o judiciário não resolver as questões emocionais do divórcio, também a solução dos problemas, ela é delegada a um terceiro, que é o juiz. Então, uma solução para um problema que é meu, quando ela é delegada para uma outra pessoa que não tem nada a ver comigo, não sabe da minha realidade, por mais que o juiz venha a ter conhecimento dos fatos, mas não é tão amplo quanto o meu e do meu ex-cônjuge. Então, essa decisão terceirizada nunca vai ser melhor e nunca vai atingir os objetivos de uma decisão que for tomada em acordo. Essa solução ela vai emergir das próprias pessoas que estão em litígio, desse próprio casal que... Deixa eu só aceitar aqui a Jaqueline. Oi, Jaqueline. Eu estava falando que enquanto em um processo judicial a decisão dos conflitos ela é delegada ao terceiro,
No divórcio colaborativo, essa decisão ela parte dos próprios envolvidos. São eles que têm essa autonomia para chegar às conclusões que melhor atendam os interesses, e esse é outro aspecto, dos dois. Exatamente. Então, não é assim, um brigando para ganhar do outro ou conseguir mais vantagens. O objetivo é chegar em soluções que atendam os interesses de ambos. E de forma pragmática, assim, o que a gente tem? Depois que a gente começa a fazer um divórcio judicial, o resultado é só um, que é o divórcio. Porque naquele momento em que um não quer mais permanecer na relação conjugal, a gente já sabe que ele é impositivo, esse fim, né? Acabou. Então, o que a gente tem de forma pragmática? O resultado vai ser o mesmo. Não adianta você querer discutir quem traiu, se manteve os deveres conjugais ou não. Aquilo não vai, essa discussão não se faz mais desde 2010 dentro do direito, né? Então, a gente tem um espaço aqui dentro do divórcio colaborativo, uma oportunidade de discutir coisas que não são abarcadas dentro do judiciário. Resolver esse conflito lá no seu cerne, né? Digamos assim. Então, olha só que ferramenta fantástica, porque além da gente conseguir discutir coisas que a gente não pode discutir no judiciário, a gente tem uma oportunidade de construir, por mais difícil que seja, a gente sabe que se divorciar é uma perda equivalente ao luto, né? Da morte de alguém. É um momento traumático para toda a família, para todos os envolvidos e não só os divorciantes. E aqui também cabe fazer uma diferenciação da mediação, que no processo de mediação, o facilitador ele não vai ouvir a criança, ele vai ouvir os divorciantes. E no divórcio colaborativo, não. Se ouve todo mundo, exatamente como a Lu colocou, é uma equipe interdisciplinar, né, que tem um objetivo de dar uma atenção humanizada, uma atenção técnica para todos, e para que se chegue, então, a um objetivo muito maior do que aquele perseguido dentro da discussão judicial, que é a reconstrução dessa família de uma organização diferente. O que acontece no fim de um divórcio é que a gente tem um monte de ruínas e as crianças têm que se criar e se desenvolver em cima disso. E o divórcio colaborativo ele tem uma nova perspectiva. Ele vai proporcionar a criação de um novo relacionamento familiar ali, onde os pais estão divorciados, para que a criança não tenha que se desenvolver nesse ambiente hostil, mas sim um ambiente saudável, que vai proporcionar um bom desenvolvimento, um desenvolvimento emocional e psicológico saudável para ela. Já estou entrando na tua área, mas só queria fazer essa observação que eu acho que é pertinente, né? Então, a gente já disse que a prática mais difundida que a gente tinha até o momento era a mediação. Até porque a gente tem... A mediação ainda é uma coisa nova, né? Embora aplicada no judiciário, ela é nova porque é aplicada no judiciário recentemente, mas reconhecida como um método eficaz para a resolução de conflitos. Mas existem outros mais eficazes que ele, que é a mediação. E é mais comumente usado porque nós temos cursos de formação reconhecidos, né, na área do direito de mediação, na área de mediação, o direito, uma prática alternativa de resolução de conflitos. E o divórcio colaborativo, não, nós temos uma instituição que faz capacitação no Brasil, que é o IBPC, né? Isso é tudo muito novo ainda, não existe uma qualificação específica para você trabalhar esse tipo de situação. Então, o que existe é uma ideia, né? Uma intenção dos profissionais que atuam na área em reconhecer a necessidade de aplicação desse método para... como um método mais adequado, realmente, né? Oferecer uma solução mais humanizada, mais integrativa, uma solução que tem por objetivo reestabelecer vínculos sociais, afetivos, que vão trazer o melhor resultado possível para os divorciandos, mas principalmente, né, para aquele menor que está no meio da situação toda.
Com certeza. Assim, o divórcio, conforme o próprio Stuart Verbe coloca no seu livro, eu até quero indicar, a Jaqueline falou do IBPC, que é o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. É um instituto relativamente recente que faz as capacitações no nosso país para a pessoa atuar na área das práticas colaborativas, que, como a Jaqueline bem colocou, não é só no divórcio, o nosso tema aqui, que é o divórcio. Então, assim, esse instituto, ele está traduzindo diversos livros sobre as práticas colaborativas. E hoje, a minha fala, basicamente, está fundada nesse livro aqui. Tá ao contrário, mas acho que vocês conseguem ver, é o caminho colaborativo para o divórcio. Então, além desse, tem outros, vocês podem e devem pesquisar no site, no Instagram do IBPC, quem tiver maior interesse em se aprofundar no tema. Então, o que ele diz? Ele diz que o divórcio é um fim, mas também é um começo. Por quê? Porque a gente sempre tem como levar o divórcio de uma forma negativa, porque, bom, tem um aspecto negativo. Aquele relacionamento não deu certo. Porém, o que eu vou fazer daqui para frente? De que forma eu vou lidar com esse fim e esse luto, como tu bem colocaste? Isso é uma decisão pessoal. E quando existem filhos envolvidos no processo, a responsabilidade dos filhos, que, como nós sabemos, sofrem com o divórcio, os filhos sempre desejam que os pais continuem para sempre. Porém, quando esse casal encerrou enquanto casal, ele tem que passar para um outro estágio, que é elaborar um plano de parentalidade. Então, ele deixa de ser um casal conjugal, mas ele segue para sempre sendo um casal parental. E no divórcio colaborativo é quando se dá maior atenção a esse planejamento parental. Porque, além dos advogados, como eu falei lá no início, participam outros profissionais técnicos para auxiliar. E aí eu vou só seguir um pouquinho antes de retornar a palavra para ti, falando do papel do psicólogo, ou psicóloga, nesse processo colaborativo do divórcio. Então, se em um processo judicial o psicólogo trabalha como perito e como assistente técnico, analisando a situação e colocando como visualizar, vislumbrar essas questões jurídicas em termos técnicos. Então, nós temos um psicólogo para cada parte, analisando a situação, como é de se esperar, pela ótica daquela parte. No divórcio colaborativo, não. O psicólogo é um só, escolhido em conjunto pelo casal. E esse psicólogo, na verdade, podem ser dois psicólogos. Dois neutros, né? Mas um com o objetivo de auxiliar emocionalmente o casal. Então, ele é chamado de orientador colaborativo. O que ele faz? Ele ajuda a estabelecer as prioridades. Ele dá um apoio emocional, mesmo sem ser terapeuta, que aqui não é terapeuta que se convoca para a equipe. E ele trabalha principalmente para melhorar a comunicação entre esse casal. E nós temos também o especialista infantil, para quando existem filhos. E esse que é, digamos assim, o xodó do divórcio colaborativo. Porque esse especialista infantil, ele é a única pessoa que vai dar voz às crianças. Ele vai trabalhar só com as crianças, no sentido de identificar quais são os interesses dessas crianças e de que forma esses acordos parentais podem atender da melhor forma os interesses desses filhos. Então, para mim, em termos da área psicológica, a participação desse profissional psicólogo especialista em crianças é o grande diferencial do divórcio colaborativo.
Já que o teu áudio sumiu. Não estamos te ouvindo. Eu, pelo menos, não... Ah, voltou. Tá, não tá travando. Eu achei muito importante isso que tu falou, Lu. Ninguém pensa, Agora, ninguém... agora voltou. Ó, a Jaqueline saiu, daqui a pouco ela volta. Então, assim, pessoal, só reforçando o quanto é diferente a participação. Eu falei do psicólogo, mas o advogado, a Jaqueline pode falar melhor aqui, que ela está voltando, sobre a diferença de um advogado que trabalha em um processo judicial Agora tá. ao Agora advogado deu. colaborador. Eu estava falando que eu ia pedir para tu esclarecer a diferença entre a atuação do advogado em um processo judicial e o trabalho dele em um divórcio colaborativo. Eu falei do psicólogo, agora acho importante tu falar do advogado. Exato, falou aqui, o processo ele é muito conhecido de todos. E a gente assume uma postura de oposição, né? Até o advogado, mesmo porque ele está defendendo o interesse do cliente dele, exceto quando a gente tem que entender que o melhor interesse da criança é que deve ser priorizado ali dentro do processo, mas infelizmente tem colegas que entendem assim e fazem uma verdadeira guerra do processo, que acaba até prejudicando a criança. Então, o que a gente tem ali dentro? A gente tem um laudo psicológico, psicossocial, que é um terceiro melhor para aquela criança, de uma forma que é difícil a gente reverter essa situação depois, se não tiver acompanhamento de um assistente técnico desde o início. Então, são uma série de burocracias que não contribuem para a mediação. A gente tem já a figura. Tá travando o teu áudio, Jaque. Vocês conseguem? Cortou? Não tá dando para ouvir? Agora tá. Tá. Negativo, não sei então, não vocês tá. conseguiram ouvir o que eu falei. Ai, que coisa ruim isso, porque... Será que se tu mudar de lugar não adianta? Eu já troquei para os dados. Ir para outro ambiente, talvez? Sei. Bom. O que acontece? Quando a gente tem essa ideia de oposição dentro do judiciário, gente, Agora internet sim. ajuda. Agora sim, tá bem. Então vamos continuar. Essa ideia de oposição dentro do judiciário, ela não se transporta para dentro da mediação, que é o primeiro lugar onde aparece essa figura do facilitador neutro, né? Auxiliar as partes é que vão compor um acordo. Na colaboração, no divórcio colaborativo, essa figura ela se mantém de uma forma neutra. E o papel do advogado ali é levar... só um momentinho, deixa eu ver, eu troquei de lugar. E o papel do advogado ali, ele é um papel inicial, porque geralmente essas pessoas que têm interesse em fazer o divórcio colaborativo, porque quando as pessoas querem se divorciar, elas vão lá e procuram um advogado, né? Então ele vai fazer essa recepção inicial de uma forma humanizada, vai aplicar técnicas
E aqui é muito importante deixar claro a diferença entre método e técnica. O método é o conjunto de processos e a técnica é o modo pelo qual o advogado, o psicólogo também, né? Sumiu o áudio de novo, já. Tá bem ruim. Eu acho que E sai e ele vai volta. receber as Enquanto partes isso, eu para elas continuo e aqui. naquele momento Pessoal, então, assim, a é função dele ali. importante, a gente não falou, poderíamos ter Meu falado Deus. lá no início, que quando as partes optam pelo divórcio colaborativo, o primeiro ato é assinar o chamado termo de participação. Esse termo é um termo pré-elaborado, porque tem cláusulas específicas que as pessoas se comprometem a assumir, como, por exemplo, a não litigância, ou seja, eu vou resolver o meu processo aí e não vou. O Stuart Webb, que é o grande autor dessas práticas colaborativas, ele coloca que por mais que existam conflitos entre esse casal, por mais que a relação seja difícil, somente 10% somente 10% dos casos não se chega a um sucesso em aplicando o divórcio colaborativo. Ou seja, em 90% dos casos se tem sucesso com esse divórcio colaborativo. E assim, as partes devem contratar, sim, cada uma delas, um advogado, porém, esses advogados não vão trabalhar da sua forma comum, usual. Eles vão trabalhar em equipe, porque o objetivo não é atingir o interesse do seu cliente, e sim atingir o cliente dessa nova família. Porque por mais que o casal se separe, nós estamos aqui falando quando existem filhos, eles seguem o casal parental para sempre. A função, então, do advogado ou dos advogados escolhidos para fazer esse divórcio colaborativo é uma função tática e, a início, receber, fazer essa escuta, né? Fazer uma triagem, anamnese, saber se é possível, como é que está a situação geral do casal, né? Determinar ali, junto com a equipe técnica, o que é necessário, quais são as medidas necessárias a serem tomadas, se há patrimônio, né? Enfim, estabelecer de uma forma inicial, restabelecer esse diálogo que foi rompido entre as partes, tirar dúvidas de legislação, esclarecer sobre documentos, solicitar, fazer, assim, instalar um processo de comunicação, né, e negociação também, que tem o objetivo de especificar, esclarecer de forma geral como é que vai se dar todo o procedimento. O advogado também vai redigir os acordos e vai tirar dúvidas de todos os particulares e interessados. Bem, deixando claro aqui que os advogados eles são neutros, por mais que cada um tenha o seu advogado, os advogados estão ali para cumprir os objetivos do procedimento, né? Então, eles têm que agir com equidade, sempre, e isonomia ali dentro. Esses são os principais princípios que vão guiar a atuação do advogado dentro do divórcio colaborativo. Então, eu acho que é importante, Jaqueline, isso que tu coloca, te interrompendo para frisar, que é fundamental a atuação dos advogados nesse sentido, de esclarecer as questões legais, porque por mais que se dê autonomia para as partes, a lei sempre deve ser cumprida. Não se pode estabelecer uma cláusula contrária a alguma norma. Até porque sempre que nós temos filhos, esse acordo deverá ser homologado no judiciário, passar pela análise e aprovação do Ministério Público. Então, se houver qualquer termo nesse acordo contrário à lei, esse acordo não vai ser aprovado. Então, esse também é um papel bem importante do advogado. A Gil perguntou ali, os dois advogados, então, devem ser colaborativos. Sim, os dois devem ser colaborativos.
E, assim, todas as discussões que a gente faz dentro do processo que devem envolver direitos disponíveis, indisponíveis, eles podem ser transicionados e existem os indisponíveis que não podem ser transicionados, também tem que ser submetidos sempre à homologação judicial, exatamente como a Lu colocou, eles geralmente no divórcio dizem respeito aos interesses do menor. Então, é necessário que depois de todo o processo concluído, feita a barganha em termo redigido, esse acordo seja submetido à homologação judicial para efeitos finais, né? Ainda respondendo essa questão da DIL, o advogado não pode simplesmente se auto-intitular sou um advogado colaborativo. É fundamental que haja uma formação, ainda que não uma formação técnica específica, digamos assim, eu vou ter feito a capacitação técnica do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, até o advogado Bernardes aí é um ativo advogado colaborativo, então ele sabe bastante sobre o assunto e eu não cheguei a ver, ele colocou aqui que ele enviou algumas perguntas. Já vou ir ali para trazer para a live. Mas assim, tem que ter muito estudo, porque os princípios e a postura são completamente diferentes. Então, se eu sou a esposa, ex-esposa, e vou procurar um advogado colaborativo, e o meu ex-marido não conhece nada sobre divórcio colaborativo. Então, eu vou ter que, de alguma forma, persuadi-lo a também escolher esse processo, porque se um não quiser, não é possível, né? Então, inclusive, nesses livros, existem formas de convencer, entre aspas, mas demonstrar as vantagens para o outro, para a outra parte, de se adotar esse processo colaborativo. Deixa eu ver lá as perguntas. Enquanto tu olha as perguntas aí, Lu, eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação do roteiro de anamnese, né? É necessário a gente identificar que os divorciandos eles têm interesse em participar do ato e explicar para eles direitinho do que se trata, o que é o divórcio colaborativo e que eles têm que estar em pleno acordo de participar do procedimento, né? Enfim, inclusive, já deixando muito claro que os custos, enfim, que serão necessários, estabelecer um plano para esse procedimento como um todo, dizendo que a equipe é interdisciplinar obrigatoriamente, devem ficar claros os custos que são de direito de todos que vão receber, que vão participar desse procedimento, né? Também cabe ao advogado lá de início identificar as questões emocionais que vão impedir a resolução do caso ou são obrigatoriamente de decisão do judiciário, que são os direitos indisponíveis que a gente já falou aqui, né? E indicar com base nessa anamnese a aplicação do divórcio colaborativo, ou então, se as partes têm um pouco de interesse em participar e fazer o divórcio colaborativo, trabalhá-las para que elas, então, entendam a necessidade, a importância de fazer o divórcio através desse método. Porque até nesse contato inicial, que elas ainda estão meio resistentes à aplicação, não entendem, não sabem direito o que é possível, sim, realizar uma mediação inicial para que elas conversem e se tire, então, essa rejeição inicial e se passe, então, ao procedimento propriamente dito, que vai iniciar com a assinatura do termo de confidencialidade e não litigância. Eu acho que tu já falou sobre isso, né, Lu? Já que assim, citou a mediação aqui,
uma das perguntas é qual a diferença entre o mediador e o advogado colaborativo? E se existe concorrência entre esses dois profissionais ou institutos? Se existe o quê? Se existe concorrência. Concorrência. Concorrência no sentido de um excluir o outro, ou um vencer o outro. Na verdade, eles Eu são, acredito que seja isso. Qualquer coisa, tu me corrige ali. na Verdade. verdade, são diferentes. Não há concorrência porque são diferentes, né? Pode ser, aparentemente tem essa concorrência, mas não existe porque eles são diferentes. Cada um vai fazer uma coisa diferente, porque o objetivo dos métodos é diferente, né? O trabalho do advogado na mediação vai ser fazer as partes chegarem a um acordo. Aqui se tem uma construção de uma coisa nova. Então, ele não só vai ser neutro, mas ele também pode utilizar técnicas, e aqui eu falo sobre escutativa, comunicação não violenta, enfim, uma série de técnicas que também podem ser absorvidas lá do processo de mediação, mas que não são absolutamente iguais, não são aplicadas em momentos iguais. O advogado ele tem que ter um conhecimento específico atos que vão fazer parte do divórcio colaborativo, que são diferentes da mediação. E também, não só isso, a postura do advogado é diferente. O mediador ele é absolutamente neutro e ele não interfere em nada. Ele deixa as partes livres para fazer as suas para fazer a sua composição. E o advogado vai orientar, vai tem um certo limite de interferência, porque pode ser que também a outra parte tenha o seu advogado, mas a postura deles é sempre favorável ao procedimento e não à parte. Não sei se ficou claro. Ficou muito claro. Eu só gostaria de acrescentar dois aspectos. Primeiro, o mediador não precisa ser advogado. Nós temos mediadores com diversas formações. E ele é um só, como tu colocaste, para as duas partes. O divórcio colaborativo envolve necessariamente dois advogados, um para cada parte. E também ele não é exigido, mas quase sempre existe essa formação da equipe colaborativa, incluindo outros profissionais. Então, a visão multidisciplinar, ela é obrigatória no divórcio colaborativo. E mais uma coisinha, a mediação, ela não tem a cláusula de litigância. Se as pessoas não chegarem no acordo, elas vão para o judiciário. O que pode acontecer também no divórcio colaborativo. Porém, no divórcio colaborativo, os advogados se comprometem a não entrar nessa briga judicial. Se o casal não chegar a um acordo no divórcio colaborativo, eles se retiram. Tem aqui também outras perguntas, algumas que a gente já respondeu. Se o divórcio colaborativo é só para casais com filhos ou patrimônio. É para todas as situações. Se discute a questão dos filhos, mas se discute também pensão, divisão de bens, toda essa parte patrimonial. Por isso que se chama muitas vezes um contador para formar essa equipe colaborativa. E Lu, eu só queria fazer uma observação nessa pergunta, porque não cabe somente para um divórcio que ainda não teve início, né? Essas pessoas elas podem optar por, depois de ter dado entrada no processo judicial, suspender esse processo e iniciar um divórcio colaborativo. E também para aqueles processos onde já houve uma sentença em relação à guarda, em relação a alimentos, e o diálogo é difícil, e as pessoas têm intenção de ressignificar, de reconstruir aquilo, porque ninguém quer viver numa guerra constante, eterna e permanente, né? Então, o divórcio colaborativo, a prática colaborativa como um todo, ela vai se aplicar muito bem para a área do direito de família, considerando ainda não só o divórcio, mas todas as outras discussões de outros tipos de processo que envolvem o menor e os divorciados.
Sim. Tem duas perguntas aqui que nós podemos juntar, que é como faço para ser um advogado colaborativo e qualquer profissional pode atuar em um procedimento colaborativo? Também nós já abarcamos, né, a necessidade, a importância dessa formação específica de práticas colaborativas e para que essa atuação seja efetivamente colaborativa e não só no nome. E a pergunta mais importante, que era o ponto em que eu queria chegar agora, que a gente já está mais avançado aqui no tempo, é a inclusão de tantos profissionais não encarece o procedimento? E aí, assim, o que é colocado por todos os teóricos do divórcio colaborativo? O custo nessa forma de divórcio é muito menor, não só financeiro, mas de tempo e no aspecto emocional. Né? Então, assim, nós sabemos o quanto é caro um processo judicial, seja pela contratação dos advogados, seja pela contratação de assistente técnico e seja pelo custo no tempo, o quanto esses processos costumam durar. E o divórcio colaborativo, ele permite uma coisa muito interessante que nós não tínhamos comentado ainda, que são as questões, a decisão das questões provisórias. Porque eu me divorciei ontem e eu tenho filhos. Eu preciso decidir quem vai morar onde, quem vai sair de casa, como é que vai ser a convivência inicial dessas crianças com o pai e com a mãe, como que vai ser feita a parte financeira, quem paga o quê, como é que ajuda. Então, assim, o divórcio colaborativo permite que chegue a acordos parciais imediatamente para resolver essas questões que são urgentes. E eu, num processo judicial, eu tenho que sair fazendo petição para tudo que é coisa. Esse final de semana eu vou viajar. Posso levar meu filho? Lá vai o juiz analisar, decidir sobre o ponto de vista dele, né? Cada uma dessas questões. Então, a prática colaborativa permite essas decisões parciais que vão sendo definitivamente elaboradas ao longo do tempo, e isso diminui os custos, novamente, financeiro, de tempo e emocionais, principalmente. Lu, e também tem a questão das custas judiciais. A gente tem que pagar peritos dentro do processo, divórcio, perito financeiro, a gente tem que pagar um avaliador, um corretor avaliador, se tem imóvel, a gente tem todo aquele transtorno de tem um imóvel financiado, como é que a gente vai fazer? Aqui dentro do divórcio colaborativo, se tem justamente um esforço comum para que o tempo ele seja resumido, para, enfim, dirimir todas as questões que teriam que ser levadas até um juiz, o que demanda tempo, porque você faz uma petição, leva 5 dias para juntar, 10 dias para chegar no juiz, mais 15 para o juiz despachar, vai ser publicado, e aí você já tem 45 dias. E no divórcio colaborativo, não. As partes elas estão aptas a decidir imediatamente. E o custo, você vai pagar o que para um advogado? Vai pagar, no mínimo, um divórcio, no mínimo R$5.000, mais uma taxa mensal de manutenção do processo. Mas, se tiver que pagar psicólogo, vai ter que pagar um psicólogo por fora se quiser fazer um laudo. E aí a gente não está falando de porque se uma parte faz um laudo psicológico, a outra também faz. Contrata assistente técnico. E aí você já vai botar na ponta do lápis e vai concluir agora com a gente que o divórcio colaborativo é muito mais econômico nesse sentido, tanto financeiro quanto de tempo e desgaste emocional. O doutor Bernardes colocou aqui a chamada execuibilidade instantânea. Exatamente. É o termo técnico, digamos assim, para aquilo que a gente está falando. E a doutora Misa coloca aqui que é uma das principais vantagens desse procedimento, o casal ser o protagonista da sua vida, não otorgando a um terceiro a sua situação, sua vida familiar. É isso mesmo.
essa autonomia, esse pegar para si, assumir para si a responsabilidade de decidir a sua vida. E não delegar para um terceiro, que por melhor que seja, nunca vai satisfazer as pessoas da mesma forma do que elas próprias tomarem essas decisões. Um comentário em relação ao que a Misa falou aqui, eu concordo com ela plenamente. Ainda queria fazer uma observação sobre isso, porque muitas vezes chega numa audiência judicial e as partes têm que decidir em 5 minutos qual a guarda que vai acontecer ali naquele processo. O pai ou a mãe tem que pensar se eles vão querer abrir mão, se é compartilhada. Às vezes nem sabe o que significa guarda compartilhada, o juiz tem a obrigação de explicar naquele ato, mas ele pode até entender o que é compartilhado, mas ele não tem tempo para refletir sobre como essa guarda tem que ser exercida da melhor maneira possível, como ela vai ser exercida corretamente. Não tem tempo para que as pessoas reflitam e entendam as decisões que estão tomando em uma conciliação. E é justamente essa proposta, e eu digo assim, né? Esse divórcio colaborativo deveria ser uma prática que deveria ser aplicada no judiciário já desde o início. Ele deveria existir, porque é uma peculiaridade do divórcio, do direito de família, que a gente queira discutir sentimentos e trazer essas discussões do processo, porque a gente sabe que uma sentença judicial não resolve conflito. Então, o divórcio colaborativo ele vai criar esse espaço para discussão, vai tentar, eu não digo encerrar o conflito, porque a gente muda a todo momento, né? Pode ser que a Constituição da família venha a mudar futuramente também, pela adição de novos membros, mas esse rearranjo da família ele tem que ser permanentemente lapidado, trabalhado. É um processo humanizado de compreender os próprios sentimentos e os sentimentos da outra pessoa. Porque quando a gente tem espaço para fazer isso no judiciário, além daquele conflito de divórcio, a gente vai ter os outros conflitos posteriores, que é aqueles que a gente conhece no direito de todo dia. Ela pegou e não devolveu. Tem que pegar na porta da escola. Não deixa eu falar no WhatsApp. São aquelas coisas que não são discutidas dentro do judiciário, não é verdade? E aqui é um espaço para isso, para que as pessoas elas tenham não só autonomia de dizer o que elas querem da vida delas, mas de dizer como elas querem. E poder dar essa autonomia não só para a hora que a gente vai homologar esse acordo, essa sentença, mas também para decidir pequenas coisas. Isso é uma coisa que a gente aprende. As pessoas elas têm a capacidade de aprender. Né? Tem que ter a criar resiliência para entender e tomar conta da sua vida, saber que elas são capazes de reverter essa cultura da judicialização para que as pessoas entendam que são capazes de resolver da melhor maneira possível os problemas da sua vida. E é exatamente essa ideia que o Dr. Bernardes colocou. Inclusive, eu gostaria de agradecer muito essa participação, né, de quem está assistindo, porque isso nos ajuda muito, não só a lembrar os aspectos importantes, como também a ampliar essa nossa reflexão. E o que ele coloca é isso que tu estavas dizendo, né? Que, na verdade, o processo colaborativo, ele ensina as pessoas a ponderarem os aspectos importantes, a considerarem a opinião do outro, e isso vai ser levado para muito além do acordo, porque como tu bem colocou, essa família, a situação das pessoas vai mudando muito ao longo do tempo. Então, novos acordos serão necessários, só que as pessoas não necessariamente podem chamar de volta a equipe colaborativa, mas não necessariamente, porque elas já vão ter aprendido a raciocinar desta forma colaborativa. Isso que eu acho o importante. E aí vem de novo a questão do custo financeiro. Porque eu retomar o processo com todas as custas, por um lado, e eu conseguir chegar a um acordo sem a participação de ninguém ali logo após. Né? Então, eu acho que tudo isso deve ser pesado no momento de optar por um processo judicial ou então assumir a ideia do divórcio colaborativo. Lu,
eu queria fazer só duas observações aqui, na verdade, né, para quem quer iniciar um processo de divórcio colaborativo, um procedimento de divórcio colaborativo. Em primeiro lugar, procurar o advogado colaborativo, né, entender que a pessoa precisa se comunicar, né, que deve haver uma comunicação entre as partes envolvidas e que essa comunicação seja respeitosa, que as necessidades dos filhos sejam priorizadas, ela tem que ter essa ideia, ela tem que ter uma vontade de ressignificar, de deixar a dor, a frustração, de planejar, de querer planejar um futuro melhor para todo mundo que está envolvido ali, porque ninguém quer ser infeliz, né? Esse é o objetivo, né? Buscar a melhor forma de exercer felicidade, conseguir agir de uma forma ética em relação ao ex-cônjuge, né? E decidir conjuntamente o futuro com a outra pessoa, está disposto, né? Sem delegar isso para um juiz. Nós temos a cláusula da não litigância e eu queria explicar para quem ficou com alguma dúvida, se alguém tem alguma dúvida nesse sentido, que vai até assistir depois a live, né? Pode ser que alguém tenha essa dúvida, eu já vou responder aqui. O que implica esse termo de não litigância? As partes concordam em não entrar no judiciário durante o procedimento. E se houver um fim abrupto desse procedimento, o que ocorre? Ele é encerrado, os advogados que estão atuando ali, eles não podem prosseguir para a esfera judicial junto com as partes e os profissionais que estão atuando ali, eles não podem ser convertidos do processo judicial, essa confidencialidade, né? E como é que é a produção de provas também? Todos os documentos que são levados para esse procedimento, eles não podem ser utilizados depois na ação judicial. Tem que se começar tudo do zero. Tudo do zero. Justamente por causa da cláusula de confidencialidade. E, diferente da mediação, que depois que o acordo é homologado, ele pode ser, que ele vai para a homologação, pode ser convertido em litigioso e os documentos, eles são aproveitados, mesmo que os advogados mudem dentro do processo. Bom, só queria fazer essas observações, né, que são observações, mas são importantes. Eu vi que a gente está meio que num limite da live ali. Isso. Então, assim, eu queria aproveitar para agradecer a todas as pessoas que participaram, dizer que a live vai ficar gravada, se vocês puderem indicar para outras pessoas que tenham interesse no tema. Nós estaremos nos nossos perfis respondendo a outras dúvidas que puderem surgir. Então, mandem mensagem, escrevam comentários, até para a gente ter esse feedback que é fundamental para a gente organizar as próximas também. Mas, principalmente, eu gostaria de agradecer a doutora Eline pela participação, que, como sempre, foi muito esclarecedora e importantíssima para esse nosso esclarecimento, que o nosso objetivo sempre é ajudar as pessoas a adquirirem conhecimento prático para suas vidas e os profissionais, nossos colegas, podermos trocar ideias. Então, muito obrigada, doutora Jaqueline. Se quiseres fazer a tua despedida, então... Eu quero a todo mundo que eu conheci aqui agora, não conhecia, já vou adicionar todo mundo depois. E também agradecer, Lu, pelo espaço, ter sempre uma pessoa muito didática, eu sempre te uso como referência agora para dizer, quando eu quero falar sobre uma pessoa didática, falar o Luciane Mani. E dizer que eu me sinto muito bem recebida aqui e me senti à vontade. E queria também me despedir, dizendo que como é importante que a gente tenha espaços como esses, onde os profissionais do direito eles possam discutir novas perspectivas, né? Não só ficar naquela atuação do advogado, que é uma atuação já muito conservadora, né? Que não mais atende os interesses da sociedade, as relações sociais mudaram e o advogado tem que ter uma nova postura. E esse espaço ele é importante para que a gente possa trocar experiências e justamente discutir isso, né? Difundir que a necessidade de implantação de novas práticas extrajudiciais para resolução de conflitos. E a gente já sabe que o judiciário está cheio de coisa e
quando a gente pode fazer com que o nosso cliente saia mais feliz e mais rápido, isso é melhor. E também, aqui no divórcio colaborativo, encontrando a melhor solução para aquele caso. E eu faço a minha fala final aqui, dizendo que, olha, a importância do divórcio colaborativo como uma nova forma de construir as relações sociais. Porque, exatamente como a Lu já colocou, e como eu coloquei lá no início também, o desgaste do divórcio, ele pode ser irrecuperável na seara judicial. E aqui, no divórcio colaborativo, a gente tem a construção de novas possibilidades. A gente só precisa que as pessoas entendam que isso é uma coisa importante, não só para elas, mas muito mais para os filhos, que são os afetados. Isso mesmo, Jaqueline, não só as pessoas, mas principalmente os nossos colegas, os advogados, né? Para que possam olhar o direito de família, não de uma forma mais voltada para a briga, para o conflito, mas sim para a melhor solução para as pessoas. Então, assim, eu acredito muito nas práticas colaborativas como o futuro do direito de família. Então, colegas que estejam assistindo, se voltem ao estudo desse tema, porque é nossa obrigação mudar essa cultura do conflito para o melhor interesse, tanto das pessoas quanto dos filhos, principalmente. Então, muito obrigada, Jaqueline, muito obrigada a todos. Um ótimo dia, uma ótima semana e até a próxima. Até!